Boa noite, pessoal. Todos que estão entrando aí, amigos, irmãos em Cristo Jesus. Estamos felizes aqui nessa noite para fazer essa live juntos, em família, em irmãos. Somos já gratos a todos vocês que estão entrando e aqueles que ainda irão entrar. Aí no Instagram tem uma setinha aí do lado, parece um aviãozinho, parece um paraquedas, né? Alguma coisa assim. Você clica aí nessa setinha e joga aí para mais algumas pessoas. Compartilha essa live, esse momento de louvor, de adoração. Escolha aí amigos que você queira abençoar nessa noite. Vai clicando aí nessa setinha. Manda aí no mínimo para 3, 4, no mínimo para 5 pessoas. 5 irmãos, 5 amigos que você quer abençoar nessa noite. A gente também está aqui essa noite para louvar e agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida e também pela meta que a equipe de mídias e a igreja em si colocou para atingir 1000 inscritos no YouTube, porque a gente está transmitindo nessa época de coronavírus e de isolamento social. Os cultos estão sendo transmitidos pelas redes sociais e alguns irmãos, nossa igreja é uma igreja bem idosa, nem todos têm Instagram e Facebook, e aí o YouTube é uma ferramenta mais fácil para que todos tenham acesso. E aí a gente estava nessa labuta e a gente já agradece a todo mundo, você que compartilhou, que pediu para amigos se inscreverem. E aí acho que de quarta-feira para cá, ou de terça-feira para cá, né? Conseguimos os últimos 100 inscritos que faltavam, por aí nessa média. E a gente hoje atingiu e a gente também está aqui para louvar a Deus. Atingimos os 1000 inscritos. Agora precisa de uma autorização da direção do YouTube. Parece que eles avaliam alguma coisa assim, mas a gente crê em Deus que amanhã, domingo, na verdade, a programação da igreja, se Deus quiser, já vai ser transmitida também pelo YouTube. A gente agradece a você. Amém. E é importante também ressaltar que vocês continuem compartilhando o canal da igreja para que mais pessoas consigam também ser edificados através da palavra, porque mais do que a função da live, a gente quer levar Jesus para as vidas. Então, não parem de compartilhar o canal, para que mais pessoas consigam ouvir mais de Jesus. Isso é uma maneira também de nós evangelizarmos, né? Que é uma obrigação nossa, porque tem uma passagem que o apóstolo Pedro diz que ai de nós se não pregarmos a palavra de Deus. Isso é muito importante, é mais do que importante, é um privilégio para nós. Amém. Vamos adorar a Deus. Vamos, nesse momento, orar. Você tem alguns pedidos de oração? A gente vai fazer um momento de oração agora. Antes a gente vai deixar um espaço para fazer pedido. A gente faz 2 louvores. E aí, se chegar algum pedido de oração, se você tiver algum pedido, você que está assistindo essa live, pelo Facebook ou pelo Instagram, se tiver algum motivo de oração nessa noite, manda aí para a gente nos comentários. Não esquece de compartilhar. E que nós iremos orar daqui a pouco, crendo que Deus ele pode fazer infinitamente mais daquilo que nós pensamos, daquilo que nós imaginamos. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Vamos invocar seu nome nessa noite. Vamos adorar a Deus. Adore conosco. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Invocar seu nome. Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial, trocou meu coração por outro sem igual. Essa é a razão porque eu canto assim.
Vamos adorar a Deus. Ele veio em minha vida num dia especial. Trocou meu coração por outro sem igual. Essa é a razão porque eu canto assim. Vamos adorar a Deus. Te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Eu te louvarei, Senhor, de todo meu coração. Louve a Ele. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Nós possamos louvar ao Senhor nessa noite e bendizer o nome dEle, porque Ele é formoso. Você possa enxergar a face de Deus. Nós iremos orar nesse momento. Você possa fechar seus olhos aí na sua casa, concentrar-se no Senhor. A Bíblia diz que Ele não está com os ouvidos tapados, Ele nos ouve. Coloque diante de você as pessoas que estão necessitadas nesse momento. Você não está com elas aí, mas você pode levá-las a Deus em oração. Senhor Deus e Pai, obrigado por esse momento que estamos aqui reunidos, pedindo ao Senhor graça, favor e misericórdia sobre as nossas vidas, Deus. Nós viemos aqui te adorar, celebrar o Teu nome. Que todos que escutem esse momento onde nós iremos falar também da Tua palavra, nós iremos conversar sobre Jesus Cristo, o nosso amado e o nosso amigo. Nós pedimos que aqueles que estão juntos em oração nessa noite, o Teu Espírito Santo esteja colhendo os pedidos de cada um, Deus. Nós recebemos alguns pedidos referente a essa pandemia, ao vírus que tem assolado a nação, o mundo. E nós queremos interceder, Deus, por todos aqueles que têm familiares que estão adoentados, aqueles que estão em leitos de hospital nessa noite, aqueles que estão em salas de UTI, aqueles que não têm conseguido nem espaço no hospital, nenhum atendimento, aqueles que estão à margem, Deus, na sociedade, aqueles que não têm ninguém para levar até o hospital, aqueles que são marginalizados, Deus, aqueles que, para quem a sociedade não olha, mas para quem Jesus Cristo sempre olhou e sempre estendeu a sua mão,
aqueles que não têm ninguém por si, que têm sido assolados, aquelas famílias que não têm nenhum recurso, Deus, para se alimentar, que nós possamos ser os teus braços, que nós possamos ser as tuas pernas, que nós possamos ser a tua voz nesse tempo difícil, Deus. Então, todos que têm familiares adoentados, Deus, que o teu Espírito Santo, nesse momento, Deus, o Espírito que nós louvamos e agradecemos, que possa encontrar habitação e levar paz e tranquilidade. Alguns irmãos de nossa igreja que perderam amigos próximos e familiares, nós intercedemos para que o Espírito Santo de Deus, Ele traga o devido conforto nesse momento de dificuldade, de perda. Mas nós cremos que se olharmos para o Senhor, nós não seremos abalados nem abatidos, ó Deus. Então ergue os nossos olhos, a nossa cabeça, para olhar somente para Ti, Deus. Abençoa todos que estão trabalhando na linha de frente. Nós queremos também pedir por eles, médicos, toda a equipe médica, fisioterapeutas, enfermeiros, técnicos de enfermagem, porteiros, motoristas de ambulância, todos que estão na frente para o combate a essa doença, Deus, na área da saúde, aqueles também que têm trabalhado em outras áreas, que o comércio que não fechou. Então tem muitos profissionais que estão lidando com o público, e que o Senhor proteja cada um deles, ó Pai. Proteja cada um deles, Deus. Fica conosco nesse momento. Nós queremos que o véu se rasgou para o Senhor habitar conosco, que o Senhor está aqui nessa noite, porque nós estamos aqui, Deus, e o Senhor também está em cada lar, em cada casa, em cada coração. Que cada lar que está ouvindo essa mensagem, esses louvores, possa ser ricamente abençoados pelo Senhor. Nós queremos pedir pelos irmãos aqui da nossa igreja, que o Senhor abençoe cada um deles, onde quer que eles estejam. Que o Senhor faça da igreja no Brasil a voz de Jesus Cristo em tempo de dificuldades, ó Deus. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver. Revela-se a nós, Deus. Pois quando estás aqui neste lugar, tua graça invade-me. Acende a chama, Deus. Acende a chama, ó Pai, que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor, o meu primeiro amor, ao único que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o poder, que a Ele seja dada, a Ele seja dada todo o nosso louvor. Que é digno
de receber Jesus Cristo, a honra e a glória, a força e o poder. Só a Ele, o Rei eterno, ao Rei eterno, imortal, invisível, mais real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos a Ti, Deus, consagramos todo o nosso ser a Ti. Nós vamos louvar, pedir que o Espírito Santo de Deus nos ajude nesse louvor. Nós oramos e que nós cremos que a Bíblia diz que o Espírito de Deus, ele intercede por nós. Ele traduz a nossa oração para Deus quando a gente não consegue expressar essa oração. Ele diz, quando você não consegue dizer nada ao Senhor, o Espírito Santo do Senhor, ele fala por você. Ele encontra em você um coração quebrantado, contrito, e ele se revela. Nós vamos fazer esse momento de louvor, continuar. Em seguida a gente vai ler a palavra e falar dar uma rápida falada do tema também que conversaremos essa noite. Espírito Santo, ore aí você, ore por mim, leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso. Espírito Santo, use as palavras que eu não consigo usar, mas eu consigo. Me ajude nas minhas fraquezas. Não sei como devo pedir. Espírito Santo, vem interceder por mim. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti. Espírito Santo, vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Espírito Santo, ore por mim. Diga a Deus
Jesus tudo aquilo que eu preciso. Ore ao Senhor. Espírito Santo, use as palavras que eu necessito usar, mas não consigo. Só pela graça dele. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Ti, Espírito Santo. Vem orar por mim. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Estou clamando, estou pedindo, só Deus sabe a dor que estou sentindo. Meu coração está ferido, mas o meu clamor está subindo. Aleluia. Aleluia. Vamos ouvir agora a leitura do texto bíblico e o tema que nós falaremos essa noite. Você que está com a sua Bíblia em casa, por favor, abra em Mateus capítulo 14, versículo 23. Mateus 14, versículo 23. Vamos ler a palavra. Amém. Mateus 14, versículo 23 vai dizer assim: depois de mandá-las para casa, Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava ali, sozinho. É incrível como Deus tinha, o próprio Jesus tinha prazer em falar com Deus, né? Em várias passagens, a partir do Novo Testamento, em vários momentos Jesus saía de perto dos discípulos, da multidão, justamente para ter esse tempo com Deus, para falar com o Pai. E é incrível isso, né? Isso nos motiva a ter uma vida em Deus, sabe? A buscar mais a face dEle. E sim, nós somos frágeis e muitas vezes, inúmeros, a gente meio que se afasta por conta e bota desculpa em correrias, em várias coisas, mas acredito que no passar dessa live a gente vai destacar o que assim, acredito eu, as coisas que impedem, meio que, entre aspas, né? A gente acaba colocando essa desculpa para não ter esse tempo com Deus. Mas eu acho incrível a forma como Jesus tinha esse prazer de falar com o Pai, mesmo sendo o próprio Deus, tinha esse momento que com certeza para nós é indispensável. Vamos louvar. E a gente vai, deixa a Bíblia aberta aí. No decorrer da live nós vamos falando um pouco mais e destrinchando o texto em várias partes para que a gente seja edificado através dessa palavra abençoada. Preciso de Ti, preciso do Teu perdão, preciso de Ti, quebranta o meu coração. Cante conosco. Como a coça anseia por água,
assim tenho sede, como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Diga, preciso de ti. Preciso de ti. Adore o Senhor. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. A todo tempo quebranta o meu coração. Como a coça anseia por água, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Posso esquecer o que fizeste por mim, como alto é o céu, tua misericórdia é sem fim. Como um pai se compadece dos filhos, assim tu me amas. Perdoa as minhas transgressões, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir, não vale nada não. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Distante de ti, Senhor, não posso viver, não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer contigo até o fim. E as lutas vêm tentando me afastar de ti. Frieza e escuridão procuram me cegar, mas eu não vou desistir. Ajuda-me, Senhor, eu quero permanecer
até o fim. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Preciso de ti. Amém. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Louve. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele, nos prostramos. O teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer, e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande Senhor, em que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Engrandeça ele. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Nós queremos engrandecer, queremos o teu nome engrandecer. Tu és digno e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu.
céu, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. E céu, grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Vamos louvar quão grande é meu Deus, quão grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Mais uma vez. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és. Mais uma vez, com toda a sua força, todo o seu entendimento. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Grandioso és tu. Grande é Deus em meio a todas as coisas. Nós colocamos um tema para falar nessa noite. A gente logo volta a louvar o Senhor, mas queria refletir com vocês sobre solitude, sobre ficar sozinho. Foi o texto que o Rodrigo leu para nós e mostra uma passagem. Abra sua Bíblia aí, você que estava louvando conosco. E diz o texto que Jesus, ele colocou os discípulos, compeliu os discípulos a irem para o mar, a passar diante daquelas águas para o outro lado, diz o versículo 22. Depois que ele faz ali um milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, e Jesus ele faz, é um detalhe a gente perceber que Jesus ele estava indo para lá e ninguém sabia que Jesus ele estava indo para um lugar de descanso com os discípulos.
para a gente entender também por que Jesus colocou os discípulos naquele barco. Antes, se a gente for olhar todo o contexto, Jesus ele estava saindo para um momento a sós com os discípulos. Mas aí a turma ficou sabendo que Jesus ele estava saindo com os discípulos e procuraram e foram ao encontro de Jesus. E aí a gente chega aqui nessa passagem. Jesus multiplica aqui os pães, alimenta todo mundo. Logo em seguida ele continua fazendo o que ele queria fazer desde o início, que era ficar a sós com os discípulos. E aí ele pede para os discípulos, depois de terminado aquele grande milagre, versículo 22, ele diz para os discípulos irem embora na frente, que logo em seguida ele iria. E tem algumas coisas para a gente destacar aqui nesse texto, que o versículo, e você também que está nos acompanhando, pode colocar aí seu comentário e nos ajudar nessa reflexão. E depois que Jesus ele despede as multidões, ele sobe ao monte para orar, para ficar um pouco só. Até Jesus tinha o seu momento de querer ficar sozinho com Deus. E a gente colocou esse tema de solitude porque nesse momento de isolamento social, muitos de nós temos ficado longe das atividades sociais, né? Da faculdade. O que tira muito tempo, né? Do que tira muito tempo, né? Do trabalho, de tudo que rouba o tempo. Que muitas vezes é necessário, mas tira o nosso tempo. Então, nós agora temos um tempo para ficar com Jesus. Temos um tempo para ficar em casa e refletir. Eu já começo a perguntar para você, o que é que você tem feito nessa sua quarentena, nesse seu isolamento social? Qual tem sido o seu comportamento diante da pessoa de Jesus? Melhorou ou ele está do mesmo jeito de quando você fazia todas as suas atividades? Que você não tinha tempo, porque trabalhava, estudava e tinha o seu momento de lazer, nós temos. E veio esse momento de isolamento, qual foi a sua postura? E Jesus ele se afasta para orar. E eu queria destacar algumas coisas desse texto. E aí também deixar vocês à vontade para interferir em qualquer momento, qualquer hora. O pastor Hélio também está aqui conosco nessa noite, fazendo um solozinho aí, mas só pegar o microfone e falar a hora que quiser. Eu queria destacar algumas coisas. Primeiro, Jesus compeliu, induziu, pediu, o que mais? Ordenou, disse, falou para os discípulos para ir para o outro lado. Porém, uma revelação. Jesus já sabia do que ia acontecer. Sim ou não? Jesus, eu queria que vocês pensassem nisso também nessa noite. Jesus pede para os discípulos irem, mas Jesus já sabia que iria acontecer uma tempestade naquele mar. A gente pode pensar, então, por que Jesus tomou essa postura? São várias reflexões. Porque pediu, se ele mesmo ia e não foi, resolveu ir depois, né, Jesus? Colocou os discípulos num mar revolto. Jesus fez isso. Porque eles começaram a ir no barquinho, ainda não tinha tempestade. Mas a tempestade veio e, pasmem vocês, Jesus já sabia. Não foi novidade para Jesus. Foi novidade para os discípulos. Eu acredito que a permissão de ter deixado os discípulos seguir tem a questão do nosso Senhor ser o dono do tempo. Por isso que ele permitiu que aquela tempestade acontecesse. Tem a questão que os discípulos também recorreram a Jesus, para Jesus apacentar a tempestade, né? Exato. Então, algumas situações que nós somos colocados à prova, Jesus ele não olha como nós olhamos. A gente consegue, daqui eu consigo enxergar a porta da igreja que está ali no final, o Rodrigo aqui, o pastor aqui, a parede. Mas Jesus ele já olha o presente e o futuro. E a gente não consegue enxergar. Então, como disse o irmão João, ele é dono do tempo. E lá foram os discípulos. E os discípulos, alguns deles eram pescadores, né? Então eles conheciam, queria destacar também isso, eles conheciam a água. Dominavam, digamos assim, a arte do barquinho, de navegar, de entrar
entrar no mar da Galileia, para aqueles discípulos não era novidade, porque eles já haviam entrado outras vezes, certo? Então não era nenhuma novidade. É como eu saí de casa e vim aqui para a igreja. Esse caminho para mim é fácil, não tem nenhuma dificuldade, porque eu faço ele sempre. Já é rotina, né? É rotina. Então era tranquilo para os discípulos. O Senhor não vai agora, então beleza, a gente vai, depois ele vem. Mas aí sobreveio a tempestade. Porque eu queria destacar em relação a isso, que mesmo conhecendo as águas, Jesus, ele se revela. Porque não é o quanto nós conhecemos Jesus, mas é o quanto Jesus se revela para nós. Tem muitas pessoas que conhecem, eu não sou contra conhecimento, estudo, didática, não. É importante, eu gosto de ler e estudar, a Bíblia é extremamente importante, mas a gente não pode conhecer a literatura e não conhecer o Senhor da literatura. Os discípulos conheciam as águas, mas Jesus colocou uma situação nas águas que eles não souberam sair, não conheciam. Então eu coloco aqui eu escrevi aqui que não é o quanto nós conhecemos a situação, mas é o quanto Jesus ele se revela em meio à situação que nós estamos passando. Gilmar falou a história que os discípulos clamaram. O texto vai dizer: que os discípulos, Jesus chegou um tempo depois. Então eu queria destacar uma outra coisa. Quanto tempo nós passamos a sós com Deus? O texto vai dizer no versículo 25 que na quarta vigília da noite, o tempo que eles saíram, não sei dizer precisamente para você agora, mas é como se eles passassem a madrugada toda nessa peleja. Do tempo que acabou o milagre para o tempo que eles pegaram o transporte, o barco, Jesus chegou quase que no amanhecer. Então, Jesus estava no monte e eles estavam no barco. Imagine essa situação. Jesus sabia. Eu queria sempre lembrar isso a você. E eu fico pensando como é que estava também o coração de Jesus. Jesus viu o mar batendo, mas Jesus não foi no primeiro momento. Jesus chegou na quarta vigília da noite. E eu lembro também quando Marta e Maria foi correndo desesperadamente atrás de Jesus para ressuscitar Lázaro pela segunda vez, porque foram uma vez, né? Jesus, não dá para ir agora, eu estou aqui ocupado com alguma coisa. E Jesus, quando chega na casa daquela família, quantos dias? 4 dias depois, 3 dias, 4 dias depois, aí as meninas dizem: Lázaro já morreu. Então assim, tem mais jeito, Senhor. Mas para não entrar em outra história e bagunçar, só queria dizer que Jesus tem um tempo dele. Ele não foi no momento que Marta e Maria convidou, que Lázaro ainda estava adoentado, enfermo. E aqui no barco, Jesus passou a madrugada. Ora, a tempestade estava acontecendo e Jesus estava orando. Acredito que a palavra, quando Jesus fala algo, eu já até comentei em uma das lives que eu fiz esses dias, que a palavra de Jesus, quando ele diz algo na Bíblia, ele sabe, ele tem todo um controle, né? Então ele não se apressa, ele não... Lá em Marcos mesmo, 4:35 vai falar sobre isso, que enquanto Jesus disse: vamos para o outro lado, e acontece a tempestade, e os discípulos meio que se apavoram quando está naquela tempestade, enquanto Jesus está lá atrás dormindo, cara. Então imagina a cara dos discípulos olhando para um cara, tá acontecendo tudo aquilo, e ele está simplesmente dormindo. Mas é isso, quando a pessoa está meio que atribulada, acaba querendo fazer com que isso atinja outras pessoas. Mas o que eu quero destacar é justamente isso, o controle de Jesus sobre tudo, sabe? E eu acho que essa certeza, essa segurança, até porque é o próprio Deus falando, acaba meio que acredito até que os discípulos ele não conhecem, talvez não conhecessem o seu Deus, vamos dizer assim, né?
Isso é uma fala interessante em relação a conhecer, porque eles, era o que ia destacar agora também, eles já tinham passado por outros momentos com Jesus. Eles já tinham visto Jesus fazer outras coisas. Se a gente for ler nos evangelhos, Jesus já tinha feito alguns milagres. Eles já declaravam que Jesus, eles já reconheciam que Jesus era, mas talvez eles não tinham visto um Jesus que acalmava a tempestade. Talvez... tão tal que lá na frente Jesus vem caminhando sobre as águas, ele fala, é um fantasma. Eles estavam tão perto do mestre, mas não conheciam por completo. E às vezes a gente também vive assim na nossa situação religiosa. A gente está tão perto de Deus, perto, e às vezes não conhece, porque na primeira dificuldade, na primeira a gente já duvida. Então, como duvidar de um Deus que se revela sempre e que sempre esteve conosco? Mas a gente duvida porque a dúvida ela é da natureza humana, da natureza nossa, pecaminosa. Mas aí nesse momento eles encontram um Jesus diferente, um Jesus que acalma a tempestade, que tem poder sobre a natureza. E olhem que eles acabaram de ver Jesus pegar 5 pães e 2 peixes e fazer aquela multiplicação. E Jesus vem no tempo dele. Então qual o tempo? Quanto tempo você tem orado? Quanto tempo você tem dedicado ao Senhor? Continue orando, se ainda não chegou o que você necessita. A Bíblia diz que a gente pede e Ele concede, Ele é bondoso, Ele é galardoador. Ele concede aquilo que faz parte do plano dele. Então continue pedindo, porque no tempo certo Ele vai chegar. Ele vai aparecer. Talvez não é no meu tempo nem no seu tempo, mas Ele vai aparecer. E talvez ali no último limite da fé, como o Gilmar falou, né? Talvez os discípulos chamaram ali, naquele momento. E eu queria destacar outra coisa interessante também, é que Jesus já sabia da tempestade, aquele barco ele não iria afundar. Talvez os discípulos, né, pudessem em desespero pular, se afogar em meio à situação. E eu quero trazer essa reflexão para esse momento que a gente vê tanta informação e que muitas pessoas já se sentem mal, adoecem antes mesmo de... No desespero se entrega, né? Exatamente. Meio que esquece Exatamente. a quem serve. Exatamente. Os discípulos, o barco não iria afundar. Existia um propósito. Tem um propósito em todas as coisas, sobretudo nesse momento que a gente vive. Mas os discípulos estavam tão atormentados, desesperados, que Jesus disse, eu vou chegar, porque senão daqui a pouco vão começar cada um a pular, e aí, enfim, vão... Sabe quando a gente engasga às vezes com um copo d'água e fica quase que se afoga, e é só um copinho de água? Às vezes é o que está acontecendo também nos dias de hoje. Tanta informação, e muitas pessoas têm adoecido antes mesmo de ser cometido por algum tipo de doença, porque a gente se desespera, porque a gente não olha para o Senhor. Então você possa também olhar para Deus. E ele chega no barco. E eu queria destacar que naquela situação as experiências dos discípulos não deu para eles usarem. E aí eles começaram a enxergar, vi alguém, o texto vai dizer, e eles não reconheceram esse alguém. E aí Jesus vai dizer, não, calma, não tenham medo. Porque no versículo 26, sobre as águas Jesus andava e eles ficaram aterrorizados e exclamaram, é um fantasma. Eu confesso a vocês que talvez se eu estivesse nesse barquinho também, eu não sei não se eu ia reconhecer também não, porque o negócio andando de madrugada, de longe, pelas águas, mas é a questão de você conhecer o mestre. Sim. É um ponto interessante aí que eu vi nessa parte aí, deles não reconhecerem Jesus. Acredito que foi uma falta de intimidade na questão dos discípulos, porque como é que nós andamos com o Senhor lado a lado todos os dias e não vamos reconhecer o Senhor?
Eles estavam só andando, mas não estavam tendo aquela verdadeira intimidade que nós precisamos ter com Deus todos os dias. Verdade. Isso acaba meio que justamente essa falta de entrega do tempo, né, que acaba deixando a gente inseguro, porque a gente fica à mercê de toda a estratégia do inimigo de ir no seu psicológico também, né? Que é uma das estratégias deles é justamente condenar, enfraquecer, pôr medo. Eu acredito muito nisso. Então, quando a gente não tem essa intimidade com Cristo, acontece sim da gente ficar fraco e à mercê dessas estratégias. E uma coisa que eu só queria destacar, que talvez até chegue mais para frente, mas é sobre justamente essa intimidade. Quando, após a real conversão dos discípulos, né, após a ressurreição do Senhor, eles ali sim tiveram outra vida, outra forma de caminhar. E os caras, tipo, exemplo, Pedro mesmo, o cara curava com a sombra, mano. Então, assim, a partir da real conversão dele, é tão legal ver como mudou, né? Como o cara muda. Então, acredito sim que o secreto com Cristo, a conversa com Deus todos os dias, te traz algo que você não espera. E muitas das coisas que a gente pede acaba acontecendo mesmo sem você. Às vezes a gente esquece, não ora mais por tal coisa, mas a sua vida com Cristo, a sua ligação que você mantém, acaba em uma relação tão íntima que o Pai diz assim, não, eu sei que você precisa, toma. Sabe? Eu creio muito nisso. E essa palavra conversão é isso mesmo. Conversão é mudança de direção, né? Você está dirigindo o carro aqui na reta, e aí tem uma curvazinha à direita, e quando você converte à direita é porque você sai da direção reta e vira à direita. Então você fala, eles mudaram de postura, porque conversão é isso, é mudança de postura. Quando não acontece isso, é um convencimento. Que muitas vezes também há um grupo de convencidos, às vezes pelo evangelho, mas não convertidos. Porque conversão muda a mente. E Gilmar falou de intimidade, de não conhecer. Viram Jesus, mas não conheciam. E tem um texto que me deixa muito preocupado e sério para mim. Você pode observar na sua Bíblia, que é João capítulo 14, quando Jesus disse que vai para o Pai, depois que Jesus ressuscita, né? Depois que quando Jesus conta a história do que iria acontecer, que promete o Consolador, na verdade, e Jesus diz que vai preparar a morada. Jesus está preparando os discípulos, dizendo o que vai acontecer lá na frente. Ele diz, eu vou preparar a morada, vai acontecer algumas coisas. E o versículo, João 14, versículo 7, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sobre conhecer, sabe, Gilmar? E ninguém vai ao Pai senão por mim. Esse versículo a gente conhece bastante. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também meu Pai. Veja, Jesus está falando isso, não é para ninguém desconhecido, não. É para os caras que andavam com ele todo o tempo. Aí versículo 8, né? Replicou Filipe. E é interessante também a fala de Filipe, porque ele foi sincero. Eu não condeno Filipe. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Sinceridade total de Filipe. Não, mostra-nos o Pai. Aí Jesus diz, Filipe, imagina Jesus dizendo isso. Imagina se eu conheço meu irmão aqui, pastor Eri, há 33 anos de vida, que é os anos que eu tenho. Imagina eu perguntar a Eri agora, Eri, mostra-me papai, pastor Valdeci. Ficou bagunçado o exemplo, né? Mas é um pouco de andar sempre com o meu pai, todo o tempo, e perguntar para ele quem é. E aí Jesus vai dizer, Filipe, eu estive convosco há tanto tempo eu estou convosco, e você não me conheceu. E eu trago essa reflexão sobre conhecimento, porque viver na igreja, estar na igreja, a atividade, o ativismo, muitas vezes não nos faz conhecer Jesus Cristo.
é bom, é importante, a gente precisa exercer as atividades, ter os momentos, viver, ter o culto litúrgico, sair para as ruas, exercer a diaconia, ajudar, contribuir na igreja. Tudo isso é de extrema importância, mas conhecer Jesus é mais importante ainda. E Jesus dizia: Filipe, eu estive convosco todo o tempo, foi o que o Gilmar dizia, eles não conheceram Jesus. E quantos existem ainda também dentro, né, no meio evangélico, que não conhecem Jesus? Por isso se aterrorizam, sentem medo em determinados momentos, situações, por não conhecer o poder do Pai de mudar qualquer tempestade causa medo, né? Acaba que fica assustado com qualquer coisa. Não estou dizendo que esse momento é qualquer coisa, ou querendo dizer que é algo pequeno, até porque pessoas estão morrendo, a gente sabe disso, mas o que eu quero dizer é que dizemos ser seguidores de Cristo. Então, é como essa palavra está dizendo, como o próprio Jesus falou para Filipe aí: vocês estão comigo há tanto tempo e não me conhecem. A mesma coisa que ele está falando hoje, creio eu, no tempo de hoje. A gente se assustar não vai resolver, cara. Eu acho que a gente tem que sim, mesmo se acontecer de um de nós, claro que ninguém quer, mas se acontecer de algum de nós pegar o vírus, por exemplo, não dá para se desesperar, cara, não dá tempo. Se você sabe para onde vai, a gente tem que ajudar outras pessoas a também terem a certeza disso, né? Então, é isso. E intimidade gera conhecimento. Se eu não tenho intimidade, eu não conheço. Certo? Quando eu me aproximo, o que é intimidade? É se aproximar, é conversar, é gastar tempo. A gente está falando sobre solitude, sobre tempo. Como é que você tem gastado o seu tempo? E nessa história de gastar tempo, existem duas formas de gastar tempo. Tem uma forma de gastar um tempo de qualidade e tem uma forma de gastar tempo sem qualidade. Tempo de qualidade é o tempo que você gasta se entregando de corpo e alma para seja com sua família. Eu estou com minha esposa e meu filho está em casa, mas aí está cada um em uma parte da casa. Está um no quarto, na sala, outro na cozinha, e passaram 3 dias desse jeito. Nem na hora de sentar para a refeição estão conseguindo. Mas você está passando tempo em casa. Mas você não está passando tempo com a sua família. Então isso é um tempo que não é de qualidade. Tempo de qualidade é quando você gasta de verdade. Jesus, quando ele conversava com os pecadores, tem uma coisa interessante, é que Jesus ele sentava para comer. Jesus ele se importava. Quando você senta para comer com alguém é porque você não tem pressa. Você quer gastar tempo conversando com aquela pessoa que você vai comer. Tinha zelo, né? Tem zelo por aquele momento. Então, e isso a gente só consegue com intimidade. Intimidade gera conhecimento. Você conhecer a Jesus Cristo, você precisa ser íntimo dele. Porque muitos conhecem. Jesus, ele quando veio, falava muito de um grupo, fariseus e escribas, que conheciam toda a liturgia, mas não conheciam o Pai. Não é falando de conhecimento, mas colocando sobre o conhecimento o Deus que dá o conhecimento. E é dele que a gente precisa se aproximar. Então, busque intimidade com Deus. Converse com Jesus Cristo. E caminhando aqui para o final do texto, Jesus vem e socorre aqueles discípulos. E dizem para eles não ter ânimo. E dizem, não, versículo 27... Tem de bom ânimo, sou eu, não temam, é a palavra de Jesus. Tem de bom ânimo, Jesus ele está conosco, a gente não deve, e ainda que a gente venha temer, que a gente olhe para Jesus. E o versículo 28, eles fazem prova de Jesus. É bacana também esse versículo, porque Pedro diz, se é o Senhor mesmo, então eu quero ir até o Senhor, porque eu sei que se for Jesus, eu vou conseguir fazer isso, porque eu já vi ele fazendo muitas coisas. Então Pedro ele lembrou do Jesus que realizou muitas coisas. Então se for Jesus, ele vai fazer eu andar, porque ele tem poder. Senão é um fantasma mesmo. E Jesus desafia, e Pedro desafia, na verdade. E é interessante que o Senhor não queria outra coisa dos discípulos naquele momento, mas só queria que os discípulos usassem a fé. Eu acredito, não está nas Escrituras, mas se os discípulos crescem
de verdade, eles teriam saído daquela situação. O Senhor queria que eles usassem a fé, que é o que todo cristão precisa de usar. Porque nessa situação que está difícil para nós, mas sabemos que lá em Lucas capítulo 1, versículo 37, diz que para o Senhor nada é impossível. Aí nós devemos crer a todo momento que essa situação, apesar de ser grande para nós, para o Senhor não é nada, porque o Senhor está esperando só um clamor de verdade ao verdadeiro Senhor dos Exércitos, que é Ele, né? Para sairmos dessa situação. E só para complementar, logo em seguida, Pedro criou coragem, né? Quando Jesus disse, venha, ele vai até Jesus e me veio algo em mente agora que a gente tem que colocar na cabeça que toda tempestade, toda tribulação, toda dificuldade gera aproximação com Deus. E a partir do momento que uma tempestade, uma dificuldade gera aproximação, a aproximação consequentemente gera autoridade, porque você acaba tendo segurança, confiança, sabe que vai estar caminhando com Cristo a todo tempo. E a gente vai ver mais para frente que em seguida Jesus cura um enfermo lá na frente, né, ao chegar do outro lado. Então, creio que Jesus estava ensinando e ele queria sim que os discípulos fizessem aquilo através da fé, através da confiança. Então é isso. É legal a gente ter essa consciência de que tempestade gera proximidade, que gera autoridade. Bem, e Pedro, caminhando para o final, Pedro ele começa a ir em direção a Jesus, mas aí ele começa a olhar, né, pro lado. Ele começa a olhar para algumas coisas. Ele começa a olhar para a água, ele começa a olhar para o vento, ele começa a olhar. E para onde é que você tem olhado? Para onde é que você tem olhado nesse momento? Para o autor e consumador da fé? Para onde é que você tem dirigido o seu olhar? Nesse momento de isolamento social, de solitude, como a gente está conversando aqui, primeiro Jesus foi orar, ficar um tempo só, como ele costumava fazer com Deus. E aí veio a tempestade, ele compeliu, ele pediu para os discípulos irem. Foi o que a gente conversou. Os discípulos estavam só e não exerceram a fé. E a tempestade gera aproximação, na tempestade acontecem os maiores milagres, como o Rodrigo falou. E Jesus começa a se dirigir depois de um tempo, porque ele não chega no nosso tempo, ele chega no tempo dele, na hora dele, a hora exata é a dele. Então segura mais um pouquinho que Jesus ele vai socorrer você. E aí depois os discípulos, quando entendem quem é Jesus Cristo, que vão começar a andar, você hoje andando com Jesus, para onde você tem olhado? Em meio a essa pandemia, continue lavando as mãos, usando álcool em gel, se protegendo, usando a máscara, sair de casa, importante. Mas em meio a tudo isso, para onde você tem dirigido o seu olhar? Pedro, ele teve uma atitude muito interessante. Se é o Senhor, eu vou. Mas em meio à caminhada ele olhou para o lado. E em meio à nossa caminhada cristã, muitas vezes nós também olhamos para o lado. E eu queria convidar você nessa noite para olhar para frente, olhar para o alto. Como diz o salmista, eu elevo os meus olhos para o alto, para o monte, e o meu socorro vai vir de lá do céu, do Senhor que fez o céu e a terra. Então, em meio à adversidade, olhe para Jesus Cristo. Nesse seu momento de isolamento social, o que é que você tem feito? Para onde você tem olhado? Você tem visto mais as notícias que se repetem todos os dias, ou você também tem visto os milagres, a grandiosidade de Deus, ou você também tem visto pessoas se rendendo, se convertendo em alguns lugares, ou você tem visto também a mudança de vida que tem acontecido em você? Para onde é que você tem olhado? Então, eu queria convidar você a olhar para Jesus, porque se a gente fixar nossos olhos em Jesus, nós não iremos falhar. Mas se a gente olhar para a direita ou para a esquerda, já diz o texto bíblico, a gente precisa olhar para o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então, você que está conosco até nesse momento, ficou conosco nessa live, a gente ainda vai louvar o Senhor.
Em meio a esse tema de solitude, Rodrigo, o que é que tem feito no isolamento, na minha solitude? Como é que tem sido o seu secreto? Não há momento melhor de desenvolver um secreto com Deus nesse momento de isolamento, que a gente não tem tanta coisa para realizar, que a gente não pode ir para bater uma pelada, não pode ir para uma praia, não pode porque não está permitido no momento. Então, e eu fico pensando, depois quando passar tudo isso, será que o nosso secreto agora foi construído de uma base tão forte que quando tudo voltar à normalidade, a gente vai permanecer? Ou Jesus está sendo só um passatempo porque não tem nada para eu fazer? Não tem nada para fazer, então que seja de forma real, sua solitude seja construída na rocha, não na areia, para quando os ventos balançarem a sua casa, ela ficar firme ali na rocha. Graça e paz a todos. A gente já está encerrando daqui a pouco. E só queria pegar o que cada um daqui já comentou sobre o texto que a gente escolheu hoje para falar e destacar algumas coisas do que cada um de vocês colocaram também aqui. Primeira coisa, assim, que Erison comentou, que Jesus, ele sempre que procurava ter com alguém, ele procurava comer, estar junto, jantar, um almoço. Em várias passagens bíblicas, realmente Jesus vai estar comendo, até chamaram ele de comilão, né? Porque ele comia junto com os pecadores. E isso é o que a gente chama, hoje tem uma expressãozinha que chama o tempo de mesa com Jesus, que é justamente a ideia de que a gente vem aqui cultuar agora, a gente vem adorar, mas o tempo que a gente tem com Jesus e o que Ele de mais precioso quer conosco não é apenas nas quatro paredes, quando a gente vem cultuar numa casa, mas sim no nosso secreto, que foi o que Rodrigo também falou. Então, nesse tempo de quarentena, a gente pode aproveitar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas está um tédio, está uma agonia ficar em casa. Mas se a pessoa mais importante, que é Jesus, está com você na sua casa. É como se uma peça antiga que tinha, que era justamente a interpretação teatral, era que a gente estava saindo de casa e aí um personagem interpretava Jesus dizendo assim, eu vou com você, e a gente, não, Jesus, fica aqui em casa. Eu vou na feira, eu vou no trabalho, fica aqui, Jesus, não, eu quero acompanhar você, fica aqui. Então, parece mesmo que a quarentena, às vezes, para muitas pessoas tem sido um tédio, e também é porque, naturalmente, a gente está habituado a fazer outras coisas, a ter outra rotina, mas a gente precisa mudar a direção do olhar, que foi o que Gilmar falou aí. Para onde está direcionado o nosso olhar? Então, se a gente direcionar o olhar para um tempo precioso com Jesus, eu acho que a gente pode e deve viver grandes experiências com Deus nesse tempo. Pega o medo, que às vezes a gente tem esse receio de sair de casa, pega todos esses temores que a gente tem vivido, outras situações, e a gente poder gastar esse tempo precioso com Jesus. Rodrigo falou sobre a possibilidade dos discípulos ali não conhecerem ainda aquele Deus que estava ali com eles. E, de fato, eles não conheciam a grandiosidade de Jesus, né? E por muitas vezes, mesmo os discípulos de lado de Jesus, aqueles que Jesus escolheu, por não ainda terem se convertido totalmente, e a gente tem a ideia de que os discípulos não estavam totalmente convertidos, justamente pelo que Jesus vai dizer a Pedro, né? Pedro, quando você se converter, apacenta as minhas ovelhas. Então, pelo fato dos discípulos muitas vezes estarem tão perto de Jesus e tão longe, que vocês falaram aqui também, a gente tem um texto bíblico rapidamente, que é aquela mulher que quebra o vaso de alabastro, né? Quando a mulher chega até Jesus, o Jesus estava rodeado dos seus próprios discípulos, mas aquela mulher prestou uma adoração que recebeu a crítica dos próprios discípulos de Jesus. Então, é possível a gente dizer que aqueles discípulos não conheciam a grandiosidade de Jesus que estava ali com eles, né? Toda a glória, mas algumas pessoas gastavam esse tempo com Jesus. Então, o que aquela mulher viu em Jesus, talvez nenhum daqueles discípulos haviam visto ainda, que é basicamente o que Maria viu quando separou o melhor tempo dela para estar aos pés de Jesus, que é o que aquele ladrão da cruz viu, enquanto um ladrão questionava Jesus, por que você não tira a gente daqui? O outro ladrão viu uma glória que aquele outro não tinha visto. E o interessante é que todos eles não tinham o mesmo tempo que os discípulos tinham com Jesus, né? Exatamente.
Então, assim, fica aqui o nosso recado, a palavra que eu deixo para todos nós nesse tempo de reflexão aqui é que Deus, ele é um grande mar, vamos usar essa metáfora, e a gente só conhece menos de uma gotinha. Então, aproveite todo esse tédio da quarentena para buscar em Deus a satisfação que nenhuma rotina pode te dar. Quando você encontrar esse tempo precioso com Deus, que também é um tempo com família, né, que também é um tempo de reajuste, e aí quando a gente sair dessa quarentena, a gente vai sair muito mais próximo de Deus, mais próximo um do outro, e eu quero deixar essa palavra aqui para nossa meditação. Nosso Deus é grande e fiel, e tem nos ajudado em todas as coisas, tem nos preparado, tem nos capacitado com essas lutas que temos passado. Nosso Deus é bom, não é a questão de merecimento, mas é totalmente a bondade do Senhor, é totalmente o seu amor que tem se derramado sobre nós todos os dias. E esse amor é o amor que tem nos sustentado. Temos olhado para Ele e temos visto que Ele é o verdadeiro caminho para nós seguirmos. Vamos continuar adorando esse Deus que é merecedor. Eu disse a Deus que eu não mereço tudo aquilo que Ele fez por mim, e que sua misericórdia foi quem me trouxe aqui, que sua bondade e sua compaixão me alcançou. Eu disse a Deus, sou falho e imperfeito, às vezes eu erro demais, sou limitado, tão pequeno e até incapaz de conseguir lhe agradar de todo o coração. Eu disse a Deus que o meu maior desejo era sempre cumprir o seu querer, e por mais que eu me esforce, muitas vezes não consigo nem obedecer. Disse a Ele com sinceridade: abra mão de mim. Mas Deus me disse: o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas, e em meio às tuas fragilidades sentirás minha grandeza. Quando tu pensares que chegou ao fim, eu tenho solução. Eu te renovo, pois eu paguei um alto preço pela tua vida. Eu fiz um grande investimento e não posso perder. Vou perdoando teus defeitos, vou perdoando tuas falhas, vou perdoando tuas fraquezas, pois eu quero usar você. Eu vou usar você, capacitar você. Vou te dar unção, vou te renovar, depois vou te encher, e através da sua vida
vida creia, eu vou fazer milagres. Vai fazendo minha vontade, adorando o meu nome. Mesmo você sendo falho, mas eu te amo. Se não fosse o meu amor, aonde você estaria? Se não fosse o meu amor, você não estava aqui. Se não fosse a minha mão pra te socorrer, pra te defender, com certeza você não sobreviveria. Mas quando você pensa em parar, eu te levanto, Jesus. Mas se um dia você vier a fracassar, eu te renovo. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou o teu Senhor. Eu cuido de você, eu zelo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, eu te protejo, eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Sou o teu amigo, teu ajudador. Então descansa, espera, pois eu sou o teu Senhor. Eu cuido de você, eu zelo por você, trabalho por você, eu defendo você. Sou eu quem te guardo, sou alento, te protejo. Eu sou teu Deus, eu sou teu Deus. Sou teu amigo, teu ajudador. Então descansa, Descansa, espera, espera, pois eu sou o teu Senhor. Pois na tua vida eu sou Senhor. Pois na tua vida eu sou Senhor. É a mão de Deus na tua casa, é a mão de Deus. Oh Deus, tu sabes que eu desejo acertar. Desejo, Senhor. Tu sabe que eu preciso melhorar. A minha vida está em tuas mãos. Oh Deus, sou eu, Senhor. Sou falho, imperfeito, eu sou assim. Mas sei que tu não abres mão de mim. A todo instante eu sinto a tua mão. É a tua mão que me sustenta, a tua mão que me acalenta. É a tua mão que me protege e me defende do mal. É a tua mão que me guarda, a tua mão que me ampara. É a tua mão que me levanta e me faz ficar de pé. É a tua mão, a tua mão. Eu sinto ela a todo instante a me segurar. É a tua mão, a tua
guardar. É a mão de Deus que me sustenta, a mão de Deus que te acalenta. É a mão de Deus que te protege e te defende do mal. É a mão de Deus que te guarda, a mão de Deus que te ampara, a mão de Deus, a mão de Deus, a mão de Deus em tua vida, é a mão de Deus em tua família, a mão de Deus, a mão de Deus sobre você. A mão de Deus. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Louvamos a Deus nesse momento. Você que ficou conosco até agora, também acho que esse momento vai estar depois no nosso canal do YouTube, o qual nós começamos aqui também essa live agradecendo a Deus por termos atingido o número necessário para poder transmitir por lá. Aguardamos só agora a autorização do YouTube para que a gente também leve a palavra de Deus, porque não é sobre nós, não é sobre a Igreja Batista, mas é tudo sobre Ele, tem tudo a ver com Ele, é para Ele, que são feitas todas as coisas. E nós agradecemos demais, bom demais ter vocês aqui essa noite conosco. Esperamos que esses momentos se repitam assim, amém, esse momento de pandemia, mas a gente louva a Deus que toda essa situação passe logo. Enquanto não passa, não custa nada você continuar lavando suas mãos com sabão, quando estiver em casa, quando sair na rua, como nós saímos aqui hoje, a gente trouxe o nosso álcool, está ali, nossas máscaras estão ali, aqui na igreja também tem. Então se cuide, quem cuida ama, então cuide do seu próximo, lave suas mãos, use sua máscara. A gente não pode ser medroso, mas pode ser responsável, né? Não podemos agir com irresponsabilidade, né? A gente entende toda essa situação. Existem pessoas que trabalham, que nos informam, e cremos que Deus tem levantado pessoas em meio a essa pandemia, inclusive para nos informar também. Então cuide de você, cuide da sua família, e assim que tudo passar, estaremos aqui juntos nessa igreja, cantando e louvando a Jesus Cristo, porque Ele vive. Amém? Obrigado por estar conosco nessa noite. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar, Jesus Cristo, e fazer teu nome grande em todos os lugares e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida
nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Aleluia. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. Digo rei. O rei está voltando. O rei está voltando. Aleluia. Ele vem me buscar. Diga ao rei. O rei está voltando. O rei está voltando. A trombeta está soando. O meu nome irá chamar. O rei está voltando. O rei está voltando. Diga aleluia. Aleluia. Ele vem me buscar. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa. E continue nos acompanhando nas redes sociais para saber toda a programação que está ocorrendo. Em nome de Jesus. Amém. E continuem se inscrevendo aí no canal e mandando o convite para outras pessoas. Fiquem na paz. Em nome de Jesus. Deixa, dá o like. Dá o like. Gasta o dedo.